Bom, vamos lá. O que eu quero deixar claro para você nessa aula de análise gráfica simples? Você vai aprender agora a análise realmente mais básica e é o mínimo que você pode saber para você poder executar entradas seguras, tá? Primeira coisa que você tem que saber para analisar um gráfico é que você precisa isolar o mercado que você vai trabalhar, tá? Nós da Abaev, como trabalhamos com estabilidade, eu já adianto para você, sua primeira aula que você está tendo com a gente. Qual o mercado mais equilibrado da Bet365 do futebol virtual? Mercado de ambas marcam. Tanto ambas marcam sim, quanto ambas marcam não. Tá? É o mercado mais equilibrado disparado. Então, até para você poder ter uma noção de equilíbrio de mercado, de estabilidade de mercado, a primeira coisa que você vai olhar, por mais que você vai operar em over, se você quer operar em casa vence, fora vence, o mercado que tem que estar equilibrado é o mercado de ambas, porque ele expressa o maior equilíbrio ao longo do dia na Bet365, tá? Então vamos lá, o que você faz primeiro para você isolar o gráfico? No caso, a gente usa o site de análise da Milionários, tá? A gente tem uma parceria com eles e a gente fornece eles. Se você não tiver esse site de análise, é interessante que você chame a gente para a gente poder passar para você o acesso, né? Passar para você os passos para você acessar. Ele é pago, tá? Tudo de qualidade na vida é pago, né? Inclusive você pagou, apesar de você ter pago muito barato nesse treinamento que a gente está ofertando para você, ele é pago, né? Não existe nada na vida que seja de qualidade e que seja entregue de forma gratuita. Então, é um site pago, o nosso está em desenvolvimento, não está pronto ainda, então a gente ainda usa o deles. Por que é importante você usar o deles ou usar um que se assemelha ao deles? Porque nem todo site de análise o gráfico caminha da mesma forma, tá? Então, o nosso caminha de uma forma que eu vou te mostrar na próxima aula, como identificar na tabela o comportamento do gráfico. Então, você vai aprender na próxima aula quando que o gráfico lateraliza, tá? Você vai saber identificar na tabela, ou seja, você vem aqui na tabela, tá? Ó, botou o filtro do mercado, no caso ambas sim que a gente está trabalhando, né? Ó. Você vai aprender a identificar quando que o gráfico dá o pico para cima, quando o gráfico dá o pico para baixo e quando ele lateraliza olhando na tabela, tá? Isso é de extrema importância para a sua operação, só que a gente vai ver isso na próxima aula. Essa aula, o que eu quero indicar para você? Análise gráfica simples. O que você vai fazer? Você vai sempre identificar o topo do gráfico e o fundo do gráfico. Essa é a primeira coisa que você vai fazer, tá? E é muito simples de fato de fazer, ó. Nesse gráfico aqui, claro, primeiro você isolou, muito importante, não tem como você fazer uma análise gráfica com vários gráficos de vários mercados aparecendo aqui. Então você isolou é a primeira coisa. Aonde que está o topo desse gráfico? Ó? Aqui. É onde ele alcançou a parte mais alta do gráfico, pelo menos uma vez. Nesse caso aqui ele alcançou várias vezes, mas ele podia ter alcançado uma vez só, lá o topo, tá? E onde que está o fundo desse gráfico? Aqui. Tá? Então o topo é a maior porcentagem que ele atingiu e o fundo é a menor porcentagem que ele atingiu. E aí, o que você precisa saber? O que é um gráfico na média? A média é tudo que está no meio entre o topo e o fundo, beleza? Não precisa fazer cálculo de média. Qual que é a média gráfica? Não. O que você precisa saber é, você não executa entradas que o gráfico esteja no topo ou no fundo. Aqui é um exemplo claríssimo disso, tá? Ó. Foi até bom, sem querer peguei esse exemplo. Ó. Se a gente tivesse uma entrada validada agora e eu olhasse esse gráfico aqui, eu diria que essa entrada está abortada. Por quê? Porque o gráfico encontra-se no fundo, tá? Então a gente não executaria a entrada confortável de acordo com o método Abaev buscando equilíbrio de mercado quando o gráfico está no fundo, ok? Então, ó, já vou deixar um exercício para você fazer. Você vai pegar os gráficos, tá? Você vai pegar pelo menos 3 gráficos e você vai analisar aqui, ó, vai isolar eles e você vai marcar topo, fundo e média gráfica, beleza? Ó, vou fazer mais um aqui para você ver. Tenta sempre mudar as cores, né? Isso daqui, inclusive, gente, o Lightshot é uma ferramenta que a gente usa para fazer estudo. Por que a gente usa o Lightshot para fazer estudo? É uma extensão do Google Chrome. Por que a gente prefere ela para fazer estudo? Porque ela congela a tela. Então ela printa a tela e você trabalha em cima desse print. Já o Paint on Tab, que é esse outro aqui, ó, ele já deixa a tela, ele não deixa a tela estática, ele deixa a tela trabalhando. Então, quando eu estou operando em live, por exemplo, eu prefiro usar o Paint on Tab, porque às vezes eu faço as minhas marcações na tabela, para eu poder saber o momento que eu vou executar a entrada, e eu quero que a tabela continue preenchendo os valores, que o gráfico continue andando, mesmo com a minha marcação. Então, para operação, a gente usa o Paint on Tab, e para estudo, a gente usa o Lightshot, tá? Então, aqui, ó, deixa eu fazer mais uma marcação. Onde é que está o topo desse gráfico? 65, ó. A única vez, tá vendo, que ele tocou o topo, eu considero o topo do gráfico. E onde que está o fundo desse gráfico?
no 30, tá? Mercado extremamente instável, você consegue perceber, e está no topo. Então, assim, o que acontece? Como a gente opera com equilíbrio, a gente não sabe quando ele toca o topo se ele vai continuar estourando o topo, se ele vai entrar numa correção imediata e vai começar a descer, tá? A mesma coisa vale para o fundo. Então, assim, a gente encerra essa aula simples de fato, tá? Até porque a ideia é essa, entregar algo simples, básico e objetivo para vocês, para você poder começar a filtrar suas entradas e elevar extremamente a assertividade da sua operação, seja o robô de sinal que você estiver seguindo, a sala de sinais que você estiver seguindo, ou fazendo as suas próprias análises, tá? Você respeitando o que a gente vai passar aqui para você ao longo desse treinamento, você vai ver que você vai começar a entrar muito mais vezes em mercado equilibrados. É claro que, se você quiser evoluir nos seus estudos, se você tiver a intenção de aprender a analisar o mercado a fundo, você precisa também avançar nos estudos da Baev, que a gente entrega para os nossos alunos 98% de assertividade para quem faz o nosso treinamento completo, tá? Então vamos encerrar essa aula. Próxima aula a gente retorna.